Olá, nosso encontro marcado está num local muito especial aqui em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, no Retiro das Pedras, na residência do músico e compositor Marcos Viana. E é impossível passar por aqui sem destacar esse apreço que o músico e compositor tem pela música, inclusive essa valorização da música internacional. Por onde passa, Marcos Viana valoriza continentes, países, enfim, trazendo a cultura musical para cá. Aqui a gente vai conversar com ele para explicar exatamente como é que surgiu isso, Marcos. Na verdade, eu fazendo trilhas sonoras, e cada trilha sonora tem uma peculiaridade, tem que ressaltar uma influência de algum país do mundo. Quando eu fiz o Clone, eram instrumentos árabes. Quando eu fiz Casa das Sete Mulheres, era muito flautas indígenas e instrumentos do século XVIII. Então a gente vai colecionando coisas de tempos e épocas diferentes. E uma delícia, porque eu acho instrumento musical uma coisa linda, né? Então, na hora que eu arrumei essa casa aqui para morar, a primeira coisa que eu fiz foi trazer os instrumentos que, quando eu preciso levar para o estúdio, todos estão sendo usados. Mas aqui não são usados? Todos são usados. Só que eu trouxe para cá, por exemplo, metade não está aqui hoje, está lá no estúdio, que é uma pena, que são os que estão sendo usados atualmente. Que são flautas da Índia que estão lá. Então, essa é apenas uma parte, então. Isso aqui é parte, isso aqui que vocês estão vendo. Então vamos começar por aqui, ó. Me explica aqui, ó. Aqui tem uma porção de flautas indígenas de vários países. Essa aqui é uma flauta europeia típica, é como se fosse uma flauta, a flauta alemã do século XVI, XVII, que virou a famosa flauta Bloch. Essa aqui foi uma flauta que eu usei em A Casa das Sete Mulheres. E o som dela tem um som bacana? A flauta Bloch todo mundo conhece. Aquele som de flauta, todas aqui tocam. Agora eu tenho que explicar para vocês, eu não toco nada, a gente tira som em estúdio. Perfeito, né? claro. Então, na verdade, às vezes precisa de um efeito. Essa aqui, por exemplo, é uma flauta celta. É o que eles chamam de whistle. É que a tradução é assobio, que são flautas muito agudas e são da região da Irlanda, né? Muito agudinho, né? Olha como é que é agudo. Nossa, que bacana. Agudíssimo. Então, isso dá um efeito muito bacana. Dependendo da música, é o que há, né? Aqui nós temos essa flauta que dá... Isso aqui, por exemplo, já é uma flauta que toca diferente, ela toca por cima. Essa é da onde? Essa é da Turquia. Então, nessa... Ela parece que está cheia de furo, mas na verdade os furos estão aqui. E por aí vai. Na época do Clone eu usei muito. Tem alguma do Clone aqui? Essa aqui, por exemplo. Essa flauta é uma das primeiras flautas. Reparem que é um caniço de bambu. O ser humano descobriu que soprando um caniço, o ar dava, né? E eles basearam, e essa flauta é difícil de tocar. Nem meu pai, que era um super flautista, já faleceu, ele conseguiu tocar. Essa é a Nai. Essa é a primeira flauta egípcia que começou à beira do Nilo, e hoje é o símbolo da cultura oriental inteira. Os árabes, é a grande flauta, é uma flauta difícil de tocar. Essa flauta é a base é uma das flautas mais antigas do mundo. Tá aqui mais, essa eu não consigo tocar e ninguém consegue também. Tá aqui mesmo de gosto mesmo para tela. Legal. E aí tem mais, né? Essa é uma flauta do Nepal, vocês veem que é uma flauta que já tem influência da cultura indiana nos arabescos. Porque o Nepal está encravado na Índia, então a gente não pode. O Nepal é um pouquinho Tibete, um pouquinho Índia, né? Então, além de todas essas flautinhas, elas são interessantes porque elas têm a sua beleza própria, né? Se você pega, todas têm uma carinha diferente, ó. É verdade. Né? Trabalho, né? Muito artesanal, muito interessante. E se você pensar o que é uma flauta, o ser humano é uma flauta, é um instrumento primitivo. Essa é uma flauta da Sardenha. Nossa. Então o ser humano pega um pedacinho de pau, fura de um lado do outro, e os caras conseguem fazer uma festa com isso. E produz um som bacana? Então você me dá uma fogueira, então imagina, você é primitivo lá, caçou lá um javali, aí todo mundo com fome, reúne para comer o javali em volta da fogueira, e alguém bate um tambor lá, tum, 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 tum. Aí vem um cara, põe 4 furinhos no bambu e começa. Vocês veem já o tamanhozinho disso.
4 e faz um barulho danado. Você vê o que é a capacidade humana de descobrir a música em pequenas coisas. Agora imagina isso com tambor, com vinho. Pois é, imagine isso, o tambor e as mulheres dançando em volta da fogueira. Esse é o passado. Essa aqui é uma Nossa, que bonita essa. flauta que já Bem trabalhada. ritualística, ela já lembra ela já lembra os índios dos Andes, né? Mostra aqui lá então, assim. Isso, dos Andes, né? É, Essa é muito bonita. né? Essa aqui, olha o tamanho dessa flauta, é uma flauta andina também. Muito difícil de tocar, olha, toda desenhada, né? E essa também, de vez em quando, é utilizada para fazer algum efeito. Essa é uma flauta muito grande, difícil de tocar, dá sons mais graves. As flautas atualmente mais usadas estão E tem uma peruana ali também, né? E essa aqui é a flauta de Pan, que é a antiga flauta de Pan grega, né? Essas são as famosas flautas de Pan, que são originárias da Grécia. E também culturas primitivas têm, que são pedacinhos, cada um cortado de um tamanho e dá sons diferentes. Mas que também muito usadas pelos peruanos. Ficou conhecido como nossas flautas andinas, né? Que vocês podem ver lá nas praças, os bolivianos, os peruanos tocando e fazendo suas músicas. A gente observa também, Marcos, que tem outros tipos de instrumentos. Pois é, ó. Tem as calimbas africanas, né? Como é que a pessoa pode descobrir que uma pequena casquinha de coco, afixando-se uma haste e prendendo pequenos pedacinhos de metal de tamanhos diferentes, dá notas diferentes, ó. E tamanhos vão dar sons diferentes também, né? Aqui, ó. Daí já fica diferente. Interessantíssimo, interessantíssimo. Além dos instrumentos musicais, a gente já volta neles, mas eu vi que tem também, né, muita coisa que você traz que lembra vários países, vários continentes também, né, Marcos? Porque você gosta de recordar e marcar essa cultura por onde você passa, Marcos? Tinha uma representante do Museu do Louvre aqui. Isso aqui é uma cópia comprada no Museu do Louvre. Tinha uma loja do Museu do Louvre aqui, é uma cabeça de Tutmoses III. Eu sou apaixonado pelo Egito Antigo. E essa cabeça é a cópia fiel em resina, exatamente até com os estragados da cabeça que está no Louvre. Eu tenho essas manias, assim, de cultura antiga, sim. Lá tem da Índia também, né? Lá no cantinho. Lá tem no cantinho também, né? Tem sempre uma estátua de alguns países. Tem objetos modernos, como isso aqui. Se eu colocar indígena, mas isso é um abajur lindo. Tem coisas que me remetem à espiritualidade, eu sempre coloco juntos com música. Você vê, tem uma colher aqui também, cópia do Louvre, eu vou pegar aqui. Tá, pega lá. Então, como você pode acompanhar aqui, ó, é realmente uma cultura internacional da música. Isso é uma colher egípcia de ritual. Olha que maravilha. E eles, para banhar o faraó, isso é uma coisa das dinastias, né? Aqui está no túmulo, eu não sei se foi Tutmoses, aquela Tutmoses, eu não sei se foi Tutmoses ou Tutankhamon, mas é um objeto encontrado na tumba de uns faraós. É uma cópia perfeita em resina do que está dentro do sarcófago lá. E isso é Louvre também. E essa colher é muito bonitinha, é uma colher ritualística para banho. Talvez o faraó tomasse a sua sopinha, não sabemos, mas é uma colher. Vocês veem que gracinha. Pensar que 3.000 a.C. a humanidade já estava produzindo objetos de arte como isso me emociona. Isso para minha música, porque isso já é uma... Então fica do lado dos instrumentos, né? Do lado dos instrumentos. Fica do lado dos instrumentos, do lado dos cristais, das pedras. Tá. E aqui tem mais, né? Ó, como a gente pode ver aqui, ó, agora eu quero que você fale dessa seção aqui. Como eu toco violino, eu tenho muito interesse por instrumentos de corda que geraram o violino, né? Então eu tenho o antecessor do violino que se chama rabab, que é o árabe que vê rabab, rabeca. Vocês reparam, rabeca. Veio pela Península Ibérica, era o violino dos árabes, tocava no joelho assim sentado. Aqui está faltando uma corda para me montar. E o rabab, ele na Península Ibérica, ele gerou a rabeca, que era o violino de rua que mais tarde os italianos desenvolveram. E aí você que é de Foz do Iguaçu vai, né?
que veio através do rababe, que é um Já é violino, evolução. que é um violino tosco e é o primeira formato do violino mesmo, e feito na rua. E aí os italianos pegaram e desenvolveram os Stradivarius e tudo, Aperfeiçoaram, né? né? E alguns instrumentos de corda muito bonitos, como esse do Zimmer, que é um instrumento que ele era tocado e percutido. E tem material escrito para se tocar com esse instrumento. Ele pode ser tocado com dedo ou com varetas percutidas. Ele aqui está um pouco parado, eu tenho que reafinar as cordas, então eu não posso fazer exibição Tá para certo. você. E os arcos, interessantes que os arcos dos instrumentos antigos também era um formato diferente dos arcos de hoje. Lembra um pouco o arco e flecha, né? verdade. Ele são a primeiro formato dos arcos era Certo, mas a gente vem para cá, por exemplo, a gente vê que tem mais um aqui, Marcos. Esse aqui, mulher do Brahma, mulher do Criador, os indianos chamam de Sarasvati. Vocês reparam? Ela é multi-instrumentista. Com essa, ela tem 4 mãos. Com uma, eu brinco que com 2 mãos ela toca a guitarra dela, que na verdade é uma sitar, né? Com uma das mãos eu brinco que isso aqui é um microfone, não é um terço, né? Eu falo que é um microfone ali. Ela canta e aqui é a percussão, que é o chocalhinho. Então, sozinha ela faz o baile, porque ela faz a harmonia e o ritmo aqui e canta ali. muito interessante. Mas na verdade, Sarasvati é a deusa da música, né? Então essa estátua aqui eu brinco que ela me abençoou muito na minha trajetória musical e por isso eu coloco os instrumentos indianos do lado de Sarasvati. Aqui tem outro. Isso aqui é uma... Nossa, esse aí é muito bacana. É um esraj. O esraj é um instrumento... Está completamente desafinado, eu usei muito ele no clone. Você repara que aqui embaixo das cordas tem muitas que dão um resultado simpático. Quando a gente toca as de cima, elas ressoam embaixo. E elas têm que ser afinadas uma a uma. E isso é uma coisa assim que é um instrumento, inclusive está com captador. Ó. Eu utilizei nos temas do clone. E o esraj é como se fosse a sitar, que todo mundo conhece, só que em vez de ser tocado com os dedos, né, você toca com arco. A sitar tem esse som, e quando eu passo o arco, vira como se fosse um violino. Muito interessante, né? Né? E esse aqui é um pequeno tampura, que é um instrumento indiano, também é um instrumento de poucas cordas, que ele serve para dar o tom. Eles tocam muito a música deles com baixo, tom, tom, dando tom e a ressonância. Então, a tampura sempre ela está dando tom da música para os indianos. Tampura. Perfeito. Agora a gente vem para cá, eu vejo que tem o piano, mas tem esse instrumento aqui que é originário da Grécia? Esse aqui é um instrumento que está ali nos Balcãs, né? Balco, né? Então ele também é da cultura. Vocês reparem que ele, ao mesmo tempo que é um alaúde medieval, aparece um bandolim, né, grande. É um alaúde. Ele também é um bandolim. Então ele é uma espécie de alaúde medieval e um bandolim. E é como se fosse uma coisa meio... Ele estaria bem em termo do Oriente e do Ocidente, né? Exatamente na posição que a Grécia está, dividindo o mundo árabe do mundo ocidental. Tem um som muito bonito. Aqui parece, lembra um pouco a nossa viola de 12 cordas, não parece? Um pouco a nossa viola. Lembra um pouco. Obviamente eles tocam todo mais árabe, né? A gente toca com as nossas escalas e eles tocam com as escalas deles. Mas muito interessante. Bom, como dá para perceber, aqui se respira música e não é à toa que Marcos Viana é, então, um apaixonado pela música. E aqui nós temos um... E tá tudo assim, precisou, eu levo para o estúdio e gravo. Ali é finais... Esses instrumentos todos que eu mostrei estão assim, meio paradinhos, estão meio com as cordas, mas a gente passa horas colocando no tom que precisa. No total você nem lembra quantos tem, né? Eu dei a Casa das Sete Mulheres, eu usei a maioria das flautas, porque tinha que fazer sons de várias flautas indígenas. Então, o clone, por exemplo, muito material, esses instrumentos árabes, indianos, todos eu usei no clone. Uhum. Depois passa um tempo, eles viram parte da minha vida do dia a dia, né? Mas quando precisa, vai ali, pega e grava. retira. Como a gente pode ver, Marcos Viana respira a música. E aqui temos um piano, né, Marcos? Também? Eu sou piano da minha irmã, que está emprestado aqui em casa, estou adorando.
Um pianinho é uma coisa boa de ter em casa, né? A gente tem uns... Não tem que ligar na tomada nada, né, gente? Aqui toca, não tem... Pode tocar no escuro. Aqui já tem o teclado digital no computador, que é onde que é o estúdio, que a gente faz as coisas. Aqui é um estúdio de criação. Aqui eu componho, mas são coisas que depois são só para guardar as ideias. Aqui nada que eu faço é o definitivo. Né? Por isso que você precisa do Retiro das Pedras aqui, então, para estar Retiro para tranquilo. criação. Não, pode ser qualquer lugar. Geralmente eu trabalho sob pressão. Muita paz, eu vou viajar e não faço nada. Tá certo. Muito bem. E aqui a gente vai ouvir alguma coisa? Vocês estão querendo ouvir alguma coisa? Nós queremos para fechar. Então a gente quer levar para Foz do Iguaçu, né? Vamos ouvir alguma coisa. Vamos tocar uma música do violino. Eu vou botar o computador me acompanhando numa pré-gravação do último trabalho que chama Transcendental Nature. Bacana. Então, só, o Marcos Viana vai se preparar ali e a gente vai fechar essa etapa do trabalho aqui em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, aqui no Retiro das Pedras, um local muito excelente, muito tranquilo, em que a gente percebeu que se respira a música e não é à toa que ele é um apaixonado pela música. Então, nós vamos encerrar essa parte do trabalho aqui ouvindo, né, Marcos Viana.